Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar aí essas aulas do canal. Agora, a nossa primeira aula do terceiro ano do ano de 2021, tá certo? A gente vai iniciar essa caminhada aí até o final do ano, né? Até o Enem 2021. Lembrando, né, que as aulas de matemática, elas vão ser direcionadas exclusivamente para o Enem, tá certo? Então, nas minhas aulas, vocês vão ouvir muito eu falar que essa questão é uma questão que é recorrente no Enem, esse assunto precisa ser estudado com maior atenção, pois caem questões sobre esse assunto no Enem. Então, esse ano vocês fiquem preparados para a matemática ser exclusivamente voltada para o Enem, tá certo? Então, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao ano letivo 2021, ok? E nós vamos começar com um assunto que realmente é muito cobrado, né, que é a geometria espacial. A geometria espacial é um assunto do segundo ano, ali no finalzinho do segundo ano, mas como o segundo ano do ano passado, devido à pandemia, né, devido a várias outras coisas que aconteceram durante o ano, muitos alunos não viram ou viram de forma aligeirada aí esse conteúdo, e é um conteúdo muito importante, né? É um dos mais importantes, junto aí com porcentagem, com funções, é um dos assuntos muito cobrados. Então, eu preferi aí começar com geometria espacial, para a gente ver de maneira mais tranquila, e depois seguir para os assuntos do terceiro ano, tá certo? Nós vamos começar a geometria espacial estudando os prismas, tá certo? Prismas. Então, primeiro aqui a figura de um prisma quadrangular. Há uma classificação para os prismas, tá? Em relação à nomenclatura desses prismas. Então, aqui nós temos um prisma quadrangular, porque as suas bases, né, tanto a base de cima quanto a base de baixo, e para um prisma essas bases devem ser iguais, são quadrados. Então, um prisma quadrangular. Mas existe outra classificação, né? Tem os prismas triangulares, né, quadrangulares, os pentagonais, hexagonais, trapezoidais. Então, essa nomenclatura depende exclusivamente da base do prisma que está sendo aí analisado, ok? Então, aqui vamos aos elementos, né? A gente, até o ano passado, né, até o primeiro ano, o segundo ano, nós não tínhamos as nomenclaturas disso aqui. Então, esses pontinhos aqui, que é o encontro dessas linhas, eu vou dizer o nome delas, esses pontinhos aqui nós chamamos de vértices. São os vértices, certo? As linhas nós chamamos de arestas. Agora a gente não fala aquela linha, não. Aquele segmento de reta, não. Para uma figura, para um sólido geométrico, nós chamamos de arestas, tá? Então são os vértices, as arestas, e a lateral, né, as que nós chamaríamos de lado, né, da figura, nós vamos chamar, por exemplo, esse lado aqui, ó, nós vamos chamar de faces. Ok? Vamos chamar de faces. Certo? Aqui no nosso caso, nós temos duas faces congruentes aqui, né, duas faces do mesmo polígono, que nós chamamos de base, né? Então aqui é a base superior, a base inferior, mas eu quero que vocês atentem para essas três nomenclaturas aqui, os vértices, as arestas e as faces. Aqui eu não coloquei as letras, né, nos vértices, mas poderia ser assim, né, A, B, C, D, E, F, G, H. Então esse seria o vértice G, essa seria a aresta BG, você poderia aqui a aresta BG, o vértice G, e a face, aí eu teria que colocar as quatro letras, né, das extremidades da face. Seria a face BCGH. Tá? A face BCGH. Ok? Então, isso é para qualquer figura, né, para qualquer sólido do geométrico. Tá certo? Então, o nosso prismazinho aqui. Eu vou apagar aqui por falta de espaço, tá? Vou apagar aqui. Pessoal, a geometria espacial, ela abrange outros conhecimentos, tá certo? Nós temos o estudo dos poliedros, os poliedros de Platão, poliedros regulares, a fórmula de Euler. Então, isso aí também é estudado na geometria espacial. Mas, né, como eu falei para vocês, as nossas aulas vão ser
voltadas para o Enem. Então nós vamos estudar estritamente aquelas coisas que vão ser cobradas, tá certo? As outras coisas são importantes? São, mas para uma aula presencial, para 4 encontros por semana, por exemplo, para falar de matemática, aí a gente poderia esticar um pouco mais o conteúdo, mas agora a gente vai para os conteúdos mais específicos, tá certo? E se porventura na hora dos exercícios a gente precisar desses conhecimentos, lógico que a gente vai vir aqui explicar esses conhecimentos, tá bom? Vamos lá. Então, para o prisma, nós vamos focar aqui na sua área total. Foi a área do prisma, né? Uma coisa que se calcula bastante, que é assunto muito cobrado no Enem, né? Ele dá aqui uma caixa de sapato ou uma caixa, uma embalagem qualquer e pergunta quanto de material foi utilizado para fazer essa caixa. O que ele está pedindo? Está pedindo a área, né? A área do material para fazer essa caixa. Ou seja, ele quer a área total aí do sólido. No nosso caso aqui, a gente vai calcular a área de um prisma, tá certo? Outra coisa, nós vamos trabalhar aqui mais com figuras retas, ou seja, as arestas, né, que ligam as bases formam um ângulo de 90 graus com essa base, tá? Forma um ângulo de 90 graus. Isso porque também há as figuras oblíquas, né? Ao invés de ele estar aqui em pezinho, ele estaria virado assim, com um determinado ângulo aqui, que não é o de 90 graus. Mas nós vamos trabalhar estritamente com as figuras retas. Quando for oblíquo, aí eu vou estar passando aí as características, tá certo? Vamos lá. A área total. Para eu calcular a área total de um prisma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular a área da base aqui, quanto foi que foi gasto de material aqui para fazer a base, vezes a altura. Desculpa, foi o volume aqui. A área da base mais a área lateral, que seria a área desses retângulos que estão envoltos aí, né, ligando as duas bases, tá certo? Agora, se o prisma, né, for fechado, tiver uma base de material embaixo e uma base em cima, aí vai ser 2 vezes a base vezes a altura. Aí vai depender do problema, né? Se ele quiser a área total desse prisma, né, como figura espacial, aí é 2 vezes a área da base vezes a altura. Agora, se for uma figura real, né, uma situação real, uma caixa, uma certa embalagem, sem a tampa, quanto de material foi gasto para fazer essa caixa? Ou seja, qual é a área, né, de material que foi gasto? Então ele não tem essa tampa aqui, né? Isso aqui ele é vazio, né? Então seria só uma vez a área da base, certo? Uma vez a área da base. O que vai dar mais trabalho em relação a calcular a área de um prisma é justamente essa questão da área da base. Porque a área lateral para qualquer prisma vai ser um retângulo, tá certo? Porque se você for calcular para utilizar realmente os conhecimentos e for calcular a área desse prisma, você vai primeiro fazer o quê? Uma planificação. O que é uma planificação? É você pegar aqui, né? Imagine uma caixa real, você pega aqui, você rasga aqui a caixa e você abre ela. Então isso é uma planificação, que também é uma das coisas que o Enem cobra bastante, a questão de projeções e planificações, tá certo? E a planificação vai muito da imaginação do aluno. Você tem que pegar aqui, ó, e imaginar essa caixa aberta, tá certo? Observe a figura aí de um prisma planificado. Ele abriu aqui a caixa, abriu as suas tampas, tá certo? Então, observe que para qualquer prisma, essa lateral aqui vai ser sempre um retângulo. Independente do formato da base aqui. Quando você planificar, vai ser sempre um retângulo. Então, a área lateral vai ser sempre, né, a área do retângulo. Essa é a área de um retângulo. Você tem que observar as medidas do retângulo, né, que seria essa, vezes a soma da outra. Aí a gente vai ver nos exercícios, tá certo? O que vai nos dar trabalho é a área da base. Por quê, professor? Porque a base, né, pode ser um quadrado, como é esse caso, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono. E eu vou fazer a observação aqui de duas dessas figuras. A de um pentágono, vou fazer aqui o esboço de um pentágono. Pentágonozinho.
Quem não conhece, um pentágono é uma figura plana, né, de 5 lados, tá certo? Um pentágono regular, e esses problemas de geometria espacial, eles tratam quase que exclusivamente com figuras regulares, ou seja, esses lados aqui eles são iguais, tá certo? Então, para um pentágono, como é que eu vou calcular a área de um pentágono? Você vai pegar esse pentágono aqui, ó, ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, certo? Ele é dividido em 5 triângulos. Então, você vai calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 5. Aí você vai estar descobrindo a área do pentágono. Caso você esteja procurando a área de um prisma pentagonal. Ok? Só que esses triângulos formados aqui não são triângulos quaisquer. Ele é um triângulo... É um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero. Certo? Então você vai calcular a área do triângulo equilátero. Certo? Que é aquela formulazinha, né? Lado ao quadrado, raiz de 2, raiz de 3 sobre 4. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é a fórmula da área do triângulo. Vai ser do triângulo equilátero. Aí você faz esse cálculo e multiplica por 5, aí vai ter calculado a área da base. Tá certo? A outra figura que eu queria chamar a atenção é a mesma situação aqui, certo? É quando a base for um hexágono. Vou fazer desses dois e depois os outros são análogos, né? Só os bolsos. Hexágono, figurazinha de 6 lados, tá? Esses 6 lados aqui, você vai formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Lógico que aqui é um esboço e está muito mal desenhado, tá? Mas esses 6 triângulos aqui também são triângulos equiláteros, em que você vai calcular a área de um deles. Nesse caso aqui, multiplica por 6. Nesse caso aqui, multiplica por 5. Tá? Pentágono, hexágono, aí vai, né? Octógono, nonágono. Então aqui você depende da quantidade aqui para você fazer. Mas sabendo que ele pode ser dividido em vários triângulos equiláteros. Ok? Então, questão da área total, né, de um prisma, é você fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral vai ser sempre um retângulo, certo? Aí aqui eu dei 2 exemplos de figuras um pouco mais complexas de você calcular a área. Lógico que se for um quadrado ou um retângulo, né, ou um triângulo mesmo normal, que você tenha os valores, né, dos lados, aí você utiliza uma daquelas várias fórmulas de área do triângulo, tá certo? Ok? Então, esse tópico aqui de área total, bastante cobrado no Enem, tá certo? E o outro tópico é ainda mais cobrado, tá? É ainda mais cobrado, que é a questão do volume. Volume é a ocupação de espaço, tá certo? Ocupação de espaço. Então, para eu calcular o volume de um prisma, isso vai servir para outras figuras, né? Eu vou falar quando nós estivermos lá nas outras figuras. Para você calcular o volume de uma figura reta assim, você vai fazer a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. E como é que eu sei qual dessas arestas aqui é a altura? Porque o prisma que ele está desenhado dessa forma, bonitinho, mas ele poderia estar deitado, né? Como é que você vai saber qual é a altura? A altura é o segmento de reta que liga as duas bases. Isso aqui é a altura, certo? Liga as duas bases. Ok? Então, novamente, nós estamos aí diante da questão da área da base. Então, a área da base, eu não vou poder firmar aqui qual vai ser a área da base, porque depende da base, né? Que é um quadrado, seria tranquilo. A área do quadrado vezes a altura. Mas poderia ser uma outra figura diferente, ok? Então, esses 2 tópicos aqui, área total e volume, é o que realmente você deve aprender mesmo, né? Porque é o que vai
aí mais ser cobrado lá na sua prova do Enem, tá certo? Lembrando, né, que volume é dado em unidades cúbicas, metro cúbico, centímetro cúbico, e a área é dada em unidades quadradas, né, o metro quadrado, centímetro quadrado, ok? Um caso particular, né, ou dois casos particulares de prisma, se isso aqui você imaginasse como sendo um paralelepípedo, né? Tá certo? Ou então, a mesma figura, só que tendo todas as arestas iguais. Um caso particular, né? Que é o até mais simples de fazer o esboço. Que é quando você tem todos os lados iguais. Você está diante de uma figura chamada cubo. Certo? O cubo, ele é sim um prisma. Só que ele tem uma característica especial de todas as arestas serem iguais, né? Se eu chamar isso aqui de A, isso aqui vai ser A, todos eles vão ter o mesmo valor, todas essas arestas. Ok? Isso facilita por quê, né? Porque se você for calcular a área total do cubo, ora, se todos os lados medem A, então essa área aqui da frente, tá? Do cubo, da frente do cubo, vai ser A vezes A, ou seja, vai ser A ao quadrado, essa da frente, né? Só que todas elas são iguais, então todas elas também vai ser A ao quadrado, vai ser a aresta ao quadrado. Então, e quantas faces tem esse cubo, né? São 6 faces, a de baixo, a de cima e 4 ao redor. Então são 6. Então, para eu calcular a área total, tem como eu cravar a formulazinha, dizer que a área total de um cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado. No caso, eu coloquei o Azinho aqui. 6A ao quadrado. Eu não posso colocar a área total para qualquer prisma, porque eu tenho que saber quem é essa base. Aí depende da figura. Agora, se a figura for um cubo, eu sei que todo mundo mede a mesma coisa. Então, 6A ao quadrado. E se for calcular o volume desse cubo, vai ser a mesma rezazinha. A área da base vezes a altura. Só que aqui eu sei quem é a base, né? A base vale A. Então seria, ó, A ao quadrado, né, que é a área da base, vezes a altura, que também mede A, vezes A. Então o volume vai ser A vezes A, produto de potência de mesma base, né? Repete a base e soma os expoentes. Então a terceira. Então para o cubo eu posso, né, afirmar quem é a área total, quem é o volume. O cubo é um caso especial de prismas, ok? Tudo certo aí? Então a nossa aulazinha de prisma foi essa, né? É bastante simples, é bastante rápido. O que você vai realmente se sobressair é quando você fizer os exercícios. Aí você vai estar treinando as diversas situações para você utilizar essas duas formulazinhas aqui, tá certo? Eu vou deixar as atividades lá no Classroom e na próxima aula a gente resolve exercícios sobre prisma. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima. Tchau!